para de comer mesmo. Eu nasci numa família de 7 filhos, onde eu sou a caçula, a menina, e abaixo de mim tinha um menino, Tony, 1 ano mais novo do que eu, mas esse meu irmão era especial. Esse meu irmão, já de pequeno, minha mãe percebia algumas deficiências nele, no andar, no comportamento. E o meu irmão foi crescendo e foi apresentando mais distúrbios, mais um comportamento diferente. E com a idade ele foi crescendo, ele foi ficando violento, ele foi tendo um comportamento agressivo. Isso desestabilizou muito a nossa família. Então eu cresci num ambiente muito pesado, muito opresso, um ambiente muito triste, onde eu só via minha mãe chorando, eu via o meu pai sempre muito nervoso, triste, porque meu irmão era o único homem. E o meu pai era prefeito nessa cidade onde a gente morava, que era Ibaiti, e o meu pai tinha um sonho de ter filho, um homem que seguisse a carreira política dele, né? Então ele tinha os sonhos frustrados e isso passava muito para nossa casa, todo aquele nervoso, aquela ansiedade, aquela tristeza do meu pai. E eu cresci nesse ambiente, um ambiente sem amor, um ambiente triste, um ambiente onde o meu irmão era o centro, era um problema. Muitas vezes tinha que trancar ele no quarto quando ele ficou maior, com 16, 17 anos, porque a agressividade dele chegou ao ponto dele pegar a faca, vir em cima da minha mãe, tentar enforcar minha mãe, meu pai, a mim mesma. Então eu era uma criança muito assustada, passei a ser uma adolescente muito melancólica, muito triste, deprimida. Eu não tive as fases que uma adolescente tem, de participar das coisas da escola, com as amigas, passeios. Eu estava muito sempre focada na minha casa, no problema que a gente vivia ali com meu irmão. Isso me trazia muita tristeza. E muitas vezes eu me perguntava, meu Deus, o porquê disso tudo? Por que tanto problema, tanto sofrimento com meu irmão e aquela situação que a gente vivia? Cresci assim e conforme a gente ia crescendo, a gente veio embora para Curitiba para estudar. Meus pais mandavam a gente para cá e quando chegou a minha vez, eu entrei numa crise muito grande, que eu não sabia se eu deveria vir para Curitiba ou não e deixar minha mãe com a situação do meu irmão, porque eu acabei tomando essa situação para mim também. E eu vim embora para cá e disse, não, eu vou sim, vou deixar tudo lá no interior, não vou levar nada junto comigo. Mas quando eu entrei no ônibus e vim embora, eu não consegui deixar. Tudo aquilo veio porque estava dentro de mim. A tristeza veio, a melancolia, a preocupação, a dor, os traumas, tudo que eu tinha vivido ali. E com o passar do tempo eu acabei me tornando ainda mais uma pessoa muito deprimida, muito melancólica. Eu me enfiei no trabalho, nos estudos, para esquecer tudo aquilo, mas só eu sabia a angústia, a dor, o vazio que eu tinha dentro do meu coração. As pessoas me vinham brincando, conversando, alegre, mas quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu sabia, tinha consciência do que eu vivia, do tormento que eu vivia, do desespero emocional e do medo, dos traumas, tudo. Eu não era uma pessoa feliz e eu achava que eu nunca ia conseguir ser feliz. Eu procurei várias coisas para me ajudar, entre elas terapia, entre elas outras denominações, eu não encontrei e isso foi me levando mais ainda para o buraco. E quando eu conheci o meu esposo, eu coloquei todo o meu amor nele. Eu achei que ele me amando, ele ia me cuidar, eu ia ser feliz, eu ia ter uma casa nova, filhos, ia ser tudo diferente. Mas com 2 anos de casado, meu marido me traiu. Com 2 anos de casado, meu casamento estava totalmente acabado porque meu marido bebia, meu marido chegava em casa altas madrugadas, bêbado sempre. E eu me casei e no fim o casamento acabou sendo mais um problema para administrar. E realmente eu perdi as forças. Eu vi que não tinha jeito para mim. Eu achava que era o fim mesmo e a depressão veio com uma força muito grande. Eu comecei a ter anorexia nervosa, eu comecei a ter crise de pânico, eu comecei a parar de comer mesmo, a dormir, eu não dormia. Aí eu fui procurar ajuda de psicólogo, eu fui procurar ajuda em antidepressivo, eu comecei a tomar um comprimido, metade de um comprimido para dormir, dali a pouco eu já estava tomando 1, eu já tomava 2, eu tomava 3, eu tomava de manhã, à tarde, à noite, para poder viver, para poder aguentar a agonia e o desespero que eu sentia. Meu marido trabalhava o dia inteiro, ele saía às 7 horas da manhã de casa e voltava de madrugada bêbado todos os dias.
ele não tinha consciência, nem noção do que se passava comigo. E não só ele, como toda a minha família não sabia. Eu escondia isso de todo mundo. Sofri muito, muito mesmo. Cheguei ao ponto de ficar com 34 quilos e tive problemas sérios, psicológico mesmo. E eu achei que o meu fim seria ser internado no hospital psiquiátrico, porque eu não estava conseguindo mais cuidar da minha casa, do meu filho na época. E eu tentei o suicídio. Eu tomei todos os comprimidos que eu tinha em casa numa madrugada, depois de uma crise de pânico muito forte, um desespero muito forte. Eu fui e falei, chega, não quero mais, não dá, não consigo. E tomei todos os remédios que tinha. Fui para a UTI, fiquei 3 dias na UTI, onde meu marido chegava de manhã, perguntava para o médico, daí assim, como é que está minha esposa? O médico dizia, olha, ela passou o perigo do coração, mas agora tem o rim e a cabeça. Aí outro dia chegava e doutor, como é que está minha esposa? Olha, o rim, ela também ela passou. E com 3 dias eu saí da UTI e fui para a casa da minha mãe, onde eu fiquei 1 mês. Nesse 1 mês que eu fiquei ali, no 15º dia, umas irmãs foram lá me visitar. Essas irmãs foram me levar uma novidade que eu não conhecia. Elas foram me falar de um Deus que eu nunca tinha ouvido falar. Eu conhecia Deus, mas o Deus que eu conhecia era um Deus que castigava, era um Deus bravo, era um Deus déspota, era um Deus que se eu fizesse alguma coisa errada, ele me corrigia. Mas elas me falaram de um Deus que era Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida, que Ele tinha planos para a minha vida, que Ele tinha promessas, que se eu aceitasse Ele como meu Senhor e Salvador, Ele ia transformar a minha vida. E eu nunca tinha ouvido falar de um Deus, de Jesus assim. E eu, naquele momento, com 34 quilos, deprimida, eu falei, Deus, eu não tenho forças para nada agora. Eu estava numa cama, tendo que ser tratada na boca, acompanhada no banho, eu mal conseguia andar sozinha. Eu falei assim, olha, mas eu quero esse Jesus, eu quero tentar mais essa vez. E realmente Deus, em 15 dias, Ele foi restaurando, em 30 dias foi. Nesse final de 30 dias, eu estava com a minha vida emocional restaurada. Deus me mudou toda aquela sensação de angústia, de vazio. Jesus entrou dentro do meu coração e trouxe alegria. Eu comecei a ter um novo sentido, a ver minha vida num novo prisma, um novo sentido. Eu comecei a ler a palavra de Deus e a palavra começou a trazer vida. Elas me orientavam para que eu lesse, para que eu orasse. Então eu ia para a palavra de Deus, eu via ali que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Deus começou a trazer as promessas da palavra sobre a minha vida. Eu comecei a entender o plano, o porquê que também Deus tinha permitido que eu passasse por tudo aquilo. Porque eu estava afastada dele, porque eu estava vivendo em pecado. Né? E a partir do momento que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fui reconciliada com Jesus. Deus perdoou os meus pecados e Ele disse que eu seria uma nova criatura e verdadeiramente hoje eu sou uma nova criatura. Isso foi há 18 anos atrás. Que Jesus vem ainda transformando, vem ainda restaurando, restaurou o meu emocional, restaurou a minha vida física, me ajudou a conceder perdão para o meu marido, de tudo que aconteceu no nosso relacionamento e tem restaurado ainda. Restaurou o meu casamento, a nossa amizade, a nossa cumplicidade. Deus tem feito, nesses anos todos, Ele tem feito uma obra maravilhosa, a partir do momento que nós fomos religados com Deus. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos religados com Deus. Nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros da promessa de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. E Deus transforma nossas vidas. Então, para você que está me assistindo, eu quero deixar este recado, né, para que Deus venha tocar no seu coração, que você venha entregar o seu coração a Jesus. A palavra diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida.
Olha só, uma galera marchando para Jesus na cidade de Joinville e em muitas cidades ao redor desse mundo, né? Mostrando que realmente Jesus ele é rei, Jesus é Senhor, Jesus é Deus que veio para essa terra. E olha só, Jesus também transformando a vida de muitas pessoas, como transformou a vida da Maísa. E aí, o que você está esperando para realmente entregar a sua vida para Jesus? Faça todas as coisas dessa terra, trabalhe, brinque, case, se divirta, compre as coisas, tal, mas todas as coisas que você faz com Jesus. Você vai ver que você vai muito mais longe, você vai ver que você vai viver melhor, com alegria, com entendimento melhor. Porque viver com Jesus é você viver com o Criador da sua vida. Aquele que te fez, Ele conhece toda a sua vida, Ele sabe exatamente o que pode acontecer no teu futuro, Ele sabe as melhores coisas para te dar e te abençoar. Então acredite nele, confie em Jesus, entregue totalmente a sua vida para Ele. Sempre há esperança em Jesus. Acredite nisso e que Deus te abençoe.